Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é a Luciana, eu faço parte da equipe comercial do Fast Commerce. Hoje eu estou aqui com o Rofes, que é especialista em direito empresarial e novas tecnologias, para nos orientar, né, sobre tudo que é preciso para a sua loja se adequar à lei LGPD. Então, a ideia é que essa palestra ela seja bem interativa, tá? Todo momento eu vou monitorar aqui o chat, então vocês fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas, que no finalzinho da palestra a gente abre um espaço para poder responder às dúvidas de vocês, tá? Ao término do evento também, quem tiver interesse na apresentação, eu vou deixar aqui também no chat o meu contato de e-mail, e aí, para quem tiver interesse, eu encaminho a apresentação. E nas próximas semanas também, todo esse conteúdo ele vai ficar disponível no nosso blog, no nosso canal de TV, para quem quiser consultar posteriormente, tá bom? Então, eu vou passar aqui agora o áudio ao Rofes. Tudo bem, Rofes? Tudo bem, Luciana? Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo certo. Fique à vontade, então, para conduzir, tá? Qualquer coisa aí, pessoal, só colocar no chat que eu estou monitorando por aqui, tá bom? Pessoal, vocês estão conseguindo ver a minha tela inteira aqui, sem nenhuma outra apresentação? Maravilha! Bom, gente, boa tarde a todos vocês. É um prazer, agradeço também a RomoWeb pelo convite. Espero que a gente tenha um bom evento. E olha, pessoal, as perguntas que tiverem, não tenham vergonha de fazer. Eu estou aqui para isso. Não existe pergunta besta, não existe pergunta boba. Toda pergunta é pergunta, toda dúvida é dúvida. E eu sempre digo, a sua dúvida pode ser a do seu colega também, a do seu lojista, do seu empregado. Então, façam as perguntas. Eu não escondo nenhum tipo de pergunta, tá? Ou melhor, nenhum tipo de resposta. Meu nome é Rofes Elias Filho, eu sou advogado, eu sou professor de Direito de Informática, estudei no Brasil e estudei na Europa também. Eu coordenei o curso de especialização em Direito de Informática aqui na Escola da UAB de 2009 a 2016. Fui professor também da UAB no curso de pós-graduação. Sou professor também da matéria e de Direito Empresarial aqui em algumas faculdades do estado de São Paulo. Um pouquinho sobre essa matéria eu conheço. E hoje a intenção é passar para vocês também um pouco desse conhecimento, porque muita gente está falando sobre LGPD, mas não estão passando muitos dos conceitos corretos sobre o que é que as empresas precisam fazer para se adequar. Ou, será que a minha empresa precisa se adequar? Eu tenho um pequeno negócio, será que eu tenho realmente que me adequar? Eu tenho recebido muitos questionamentos de empresas que não têm nada a ver com tecnologia, mas que precisam se adequar. Como eu faço para me adequar se eu não vendo nada pela internet? A gente vai ver isso a partir desse momento. Ok, pessoal? Vamos lá. Os temas que eu gostaria de conversar com vocês hoje são esses. Por que me adequar? Para que serve a LGPD? O que é dado? E quais os tipos de dado que a lei fala? Quando e como eu posso tratar os dados? E de quem são esses dados? O que é a figura do controlador e a figura do operador? A lei ela faz distinção entre um e outro e as responsabilidades de um e outro. Os direitos que os usuários ou que os titulares desses dados têm, quais as penalidades que podem vir do desrespeito à LGPD. Opa, meu áudio, meu som. Espera aí que apagou aqui o meu vídeo, né? Aqui, voltou.
Quais são as penalidades que podem ocorrer pelo desrespeito à LGPD? E, por fim, o que as empresas podem começar a fazer para se adequar a fim de não receberem as penalidades que serão aplicadas pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E nós vamos ver que as penalidades podem ser extremamente pesadas. Certo, pessoal? Então, vocês viram esse caso aqui que aconteceu no mês passado? A Amazon recebeu uma multa de 887 milhões de dólares da Comunidade Econômica Europeia pelo desrespeito à privacidade dos dados. Essa é a maior multa aplicada a uma empresa, tendo em vista o desrespeito à privacidade dos dados na Europa. Isso equivale a 4,2% do lucro líquido da empresa em 2020. E 0,2% do seu valor de avaliação. É uma bela de uma multa. E aqui no Brasil? Será que nós tivemos algo parecido? Ainda não tivemos a aplicação de multas, mas em 2019 nós tivemos esse caso aqui. É um caso verídico que o escritório participou. Houve o vazamento de muitos dos dados de clientes do Banco Inter. Esse vazamento foi documentado e o Tecmundo expôs esse vazamento. O Tecmundo é cliente do escritório também e eu, especificamente, atuei nesse caso. E foi feita uma reportagem dizendo que houve vazamento de praticamente todos os dados de todos os clientes do Banco Inter. 2019, a LGPD ainda não estava valendo. Ela começou a valer só em agosto do ano passado, né? Então ainda não tinha a validade. Se tivesse, a história seria outra. Mas o que aconteceu aqui? Quando foi feita a reportagem, o Banco Inter, ao invés de assumir a ocorrência, eles notificaram a empresa, negando o fato e ameaçando se a reportagem não fosse retirada do ar. Ou seja, mentiram que não houve o vazamento, mentiram na hora de fazer a informação para a Comissão de Valores Mobiliários, para os seus acionistas, para os seus clientes, e ainda tentaram intimidar a empresa. E o que nós fizemos? Nós contranotificamos a empresa, o Banco Inter, dizendo que a matéria era verdadeira, que nós tínhamos em mãos parte dos dados e que aqueles dados haviam sido checados e que, portanto, a reportagem não seria apagada, porque era verdade. Conclusão, no dia seguinte, eles vieram a público e disseram que sim, realmente ocorreu o vazamento dos dados. Se fosse hoje, com a postura que eles tiveram, as multas poderiam ser astronômicas. Não só pelo fato de ter ocorrido o vazamento dos dados. Gente, quem mexe com tecnologia ou quem tem um computador sabe muito bem que nenhum sistema do mundo é 100% à prova de falhas. Não tem nenhum sistema que não tenha uma vulnerabilidade e possa haver uma invasão. Até porque, mesmo que houvesse qualquer sistema 100% seguro, o problema somos nós, né? O usuário é sempre a peça principal das invasões. Então, não adianta dizer que nós não estamos sujeitos a falhas. Nós estamos.
Uma hora ou outra pode ocorrer uma invasão? Pode. Mas a melhor postura a ser tomada é, sim, ocorreu o vazamento, ocorreu o incidente, eu vou comunicar, eu vou tomar todas as medidas possíveis para tentar minimizar os problemas desse vazamento. Se o Banco Inter, com a postura que teve, tivesse hoje feito o que fez, a multa poderia chegar até 50 milhões de reais. É uma bela de uma multa. E eu não duvido que hoje essa multa pudesse ser aplicada nesses patamares. Existem critérios para serem aplicadas as multas, tá? Mas nesse caso específico, eu não duvido que a multa seria bem alta. Bom, aí vem a grande pergunta de vocês. Meu negócio precisa se adequar à LGPD? Eu não mexo com tecnologia, eu vendo roupas, eu vendo lingeries, eu vendo meias, gravatas, bebidas, não tenho tecnologia? Não importa. Qualquer negócio precisa se adequar desde que tenha um cadastro dos seus clientes, desde que tenha dados dos seus clientes. Ah, mas eu não tenho um sistema com os dados dos meus clientes. Não tem problema. Se você tiver uma caderneta de papel com o nome, RG, telefone, CPF, e-mail, é dado. Então, você precisa se adequar à LGPD. Essa é a grande questão que muita gente não conhece. Não precisa ser um sistema informatizado. Uma simples planilha com os dados já é um banco de dados. E uma caderneta de papel também é uma base de dados. Não é uma base digital, é uma base analógica, mas é uma base de dados. Então, o âmbito de aplicação da LGPD no artigo 3º diz que qualquer operação de tratamento de dados realizado por qualquer pessoa, física ou jurídica, independente do meio, papel ou digital, se for feito no país onde os dados estão localizados, Brasil. Inciso 1º do artigo 3º diz o que é a base de aplicação do tratamento de dados. A operação de tratamento, se for feita no Brasil, território nacional, aplica-se a LGPD. 2. A atividade de tratamento, se a atividade de tratamento tiver como intenção oferecer produtos ou serviços aqui no Brasil, também se aplica a LGPD. Espera, então eu posso fazer o tratamento dos dados nos Estados Unidos, mas se for direcionado para os cidadãos aqui no Brasil, aplica-se a LGPD? Exatamente isso. Então, se for aqui para o Brasil, o tratamento de dados, aplica-se a LGPD. O inciso 3º, se os dados tiverem sido coletados no Brasil. Então, essas 3 hipóteses, se uma delas estiver presente, vai se aplicar a LGPD. Na maioria dos casos, óbvio, uma dessas figuras estão presentes. Então, todos os negócios dos lojistas no Brasil precisam se adequar à LGPD. Bom, tudo bem, mas para que serve a LGPD, né? E o que é a LGPD, afinal de contas? É uma lei. A LGPD, ela foi criada para proteger os dados pessoais dos humanos. Eu e vocês, pessoas físicas. A LGPD, ela não
se aplica para a proteção de dados das empresas. Não há aplicação para pessoa jurídica, é só para pessoa física. A LGPD é a Lei 13.709 de 2018. Ficou suspensa durante muito tempo a sua aplicação, até que as empresas pudessem se adequar. E no ano passado, teve ainda mais um ano, as empresas tiveram mais um ano para se adequar, para então começar, em agosto desse ano, a serem aplicadas as penalidades. E como sempre acontece no Brasil, o que as empresas fizeram? Nada. A maioria não se adequou, a maioria não procurou informação e muitas das empresas para quem hoje nós estamos prestando consultoria ficam de cabelo em pé na hora que a gente fala sobre as multas. Porque muitas acreditam, em primeiro lugar, né, que a LGPD não vai pegar. Vai pegar e já pegou. Então, já passou da hora de muita empresa se adequar. A LGPD, ela tem o âmbito de incidência dos dados das pessoas físicas. Porém, existem alguns casos em que estão se tentando também, por analogia por semelhança, fazer com que a proteção dada aos dados das pessoas físicas também seja aplicada aos dados das pessoas jurídicas. Porque hoje nós não temos uma lei, uma legislação que proteja os dados das pessoas jurídicas. Porque da mesma forma da pessoa física, os dados da pessoa jurídica também valem dinheiro. E é exatamente por isso que se criou a LGPD, para manter a salvo os dados das pessoas físicas, porque tudo isso vale dinheiro. Vocês sabem que os dados de vocês valem dinheiro. E é dessa forma que muita empresa ganha dinheiro, tem remuneração, coletando, montando uma base de dados e vendendo para empresas. Pode ser só o seu nome e seu e-mail, nome, e-mail, telefone, nome, e-mail, telefone, CPF, nome, e-mail, telefone, CPF, RG, endereço, e por aí vai. Ah, mas a gente está falando também sobre os fraudadores? Também. Só que aí, além de um ilícito civil, nós estamos falando também de um ilícito penal. Enquanto a pessoa só monta uma base de dados com seus dados pessoais, sem dados bancários, é um ilícito civil. Então, o lojista ele só pagaria, eventualmente, uma multa para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e se o seu cliente entrasse com uma ação contra você, uma indenização. Agora, se além dos dados pessoais houvesse também o dado bancário, aí nós estaríamos frente a um ilícito penal, além da indenização a ser paga na esfera civil, uma condenação criminal também, se houvesse uma investigação policial e fosse verificado que realmente houve o cometimento de um crime. Aí seria um processo penal, com toda a tramitação do processo penal, condenação e etc. e tal. Certo? A LGPD, na verdade, ela não proíbe nada. É igual o Código Penal. O Código Penal não fala, é proibido matar. Não. Matar alguém e tem uma pena. Aqui também, a LGPD, ela não proíbe a utilização dos dados de ninguém. Ela tem limitações até onde nós podemos ir no tratamento de dados. E se nós ultrapassarmos a autorização dada pela lei ou pelo titular desses dados, aí qual seria a penalidade que nós estaríamos sujeitos? Então, é bem interessante a gente saber quais são os limites que a gente pode, até onde a gente pode ir, para não ser penalizado. As definições
do que quer dizer cada uma das nomenclaturas utilizadas pela LGPD, elas são muitos, tá? Eu só trouxe as mais importantes aqui, que estão previstas no artigo 5º da LGPD. Então, para fins da LGPD, o que é dado pessoal, afinal de contas? São as informações relacionadas a uma pessoa natural. Pessoa natural, não pessoa jurídica. Inciso 2º, dado pessoal sensível. Existe uma definição entre dado pessoal e dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível quer dizer aqueles atributos relacionados ao sexo, religião, filiação partidária, quantos filhos você tem, se você é filiado a algum sindicato e outras informações da pessoa em si. Inciso 3º, dado anonimizado. Dado anonimizado é aquele que não permite a identificação do seu titular. Eu posso ter os dados de toda a base de clientes do escritório anonimizada. Ou seja, eu sei quantos clientes eu tenho, eu posso só colocar o primeiro nome deles numa lista e posso colocar só a primeira letra ou o final do e-mail deles. Não consigo fazer a identificação. Nenhuma outra pessoa consegue identificar esses dados, a não ser com uma complementação dos outros dados que ficam comigo. Ou dados estatísticos também podem ser dados anonimizados. O inciso 4º, isso aqui é importante para a gente também. Banco de dados, que é o conjunto de todas as informações organizadas, tratadas e organizadas. Tratadas, né? A gente vai ver aqui o que é o tratamento de dados. Titular é a pessoa física, igual ao que está no inciso 1º, pessoa física. Inciso 6º, controlador, é quem manda sobre o que fazer com os dados. É aquele que manda no inciso 7º, operador. O operador é aquele que vai realizar o tratamento de algum dado. É aquele que recebe ordens do controlador para fazer alguma coisa com dados. Então, o controlador ele pode entregar uma lista com 100 mil nomes para o operador e falar para ele, operador, ó, pega todos esses nomes aqui, arruma para mim RG, CPF, endereço, eu quero tudo. Beleza, vou fazer para você. Ou, operador, eu tenho aqui esses 100 mil nomes, eu tenho tudo zoneado aqui. Organiza para mim, trata todos esses dados, coloca em ordem alfabética os nomes, pega mais informações, enfim, me entrega uma base bem bonitinha. Maravilha, vou fazer isso para você. O controlador manda, o operador executa. O encarregado. Essa é uma das figuras mais importantes da LGPD, que é aquela pessoa indicada pelo controlador ou pelo operador como sendo o responsável pelas comunicações entre as empresas e os titulares desses dados. É aquela pessoa que orienta o controlador ou o operador, que pode ser qualquer uma das lojas de vocês, a depender da atividade que vocês exercem, e vocês precisam indicar uma pessoa que vai ser o canal entre os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É obrigatório a indicação dessa pessoa? Não é obrigatório. Ah, então eu mesmo posso ser? Eu sou o dono da minha empresa, eu vou ser o encarregado? Pode. Porém, se você não tiver conhecimento jurídico adequado, você pode deixar passar um prazo,
você pode não observar algo que tenha que ser realizado na hora de responder uma solicitação, e aí você pode cometer uma infração sem nem saber que está cometendo aquela infração. Mas sim, você pode. Tratamento. O que é o tratamento de dados, afinal de contas? É toda operação de uso dos dados do titular. Toda operação. Pegar os dados, organizar eles, é tratamento. Mandar um e-mail com publicidade é tratamento. Todas as atividades de utilização dos dados são consideradas tratamento. E consentimento, por final, consentimento é a autorização inequívoca do titular para a utilização dos seus dados pessoais. Consentimento. Essa é a palavra mais importante da LGPD. Se não houver consentimento para a utilização dos dados, muito provavelmente você poderá ser punido pela utilização incorreta desses dados. Ok, pessoal? Eu não vou passar com vocês todas as definições do artigo 5º, que são muitas, e algumas outras até não interessam para o que a gente está falando aqui hoje, tá? Muito bem. Aí, dando uma aprofundadinha melhor sobre o que é o tratamento dos dados, a gente vê que é toda operação de recolha, análise, armazenamento, extração, montagem de banco de dados, avaliação de dados pessoais, que seja realizada no Brasil ou fora do Brasil, mas que tenha finalidade de oferecer serviços e produtos aqui no Brasil, como a gente já viu no artigo 3º. O artigo 5º, mais aprofundado aqui da LGPD, no inciso 10, dá a definição completa do que pode ser dito como tratamento de dados. Então, toda operação realizada com dados pessoais, pessoa física, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Olha o tanto de operações que estão descritas aqui, gente. São diversas operações descritas para não deixar passar nada. Tudo é considerado tratamento de dados. Pegou um dadinho ali, colocou num cadastro, tratou os dados. Excluiu os dados do meu banco de dados, tratou dados. Pô, mas até excluir. Porque você pode estar excluindo uma informação relevante daquele seu cliente. É tratamento de dados. Ah, mas eu apaguei tudo. Tratamento de dados da mesma forma. Tudo bem. Mas o que são dados, afinal de contas? A LGPD, lá no artigo 5º, ela faz a distinção de 3 tipos de dados. Dado pessoal, dado sensível e dado anonimizado. Nós temos essas 3 categorias. Então, dado pessoal é considerado informações que possam identificar um ser humano. Eles podem ser dados utilizados para formar um perfil do seu cliente. Onde meu cliente mais compra? Que horas ele mais compra? O que ele compra?
que ele gosta? Quanto ele gasta? Esse é um perfil que pode ser utilizado para encaminhar publicidade mais relevante para o cliente. Agora, quando nós falamos em dados sensíveis, são aqueles dados da pessoa, são aqueles atributos pessoais, orientação sexual, religião, se professa ou não professa alguma religião, quantos filhos tem, informações médicas, se é filiado a sindicato. Tudo isso também pode ser utilizado para formar um perfil. E é, sim, utilizado para formar um perfil em conjunto com os dados pessoais. Os dados pessoais, até um determinado momento, não precisam de autorização expressa para serem utilizados. Já os dados sensíveis, é obrigatório que o titular dê a expressa autorização para você utilizar. Os dados pessoais, aqueles que podem possibilitar eventualmente a identificação, eles podem ser utilizados até determinado momento sem autorização. Os dados pessoais sensíveis só com autorização expressa. Não vale aquele tipo de autorização genérica. Não existe mais essa possibilidade. A autorização genérica é considerada inexistente, é considerada nula. Portanto, qualquer termo de uso e serviço que vocês tenham implantado no site de vocês, na loja de vocês, ou que vocês venham a verificar em qualquer site que vocês entrem, é considerado nulo. Tem que haver cláusulas específicas dizendo o que será feito com cada um dos dados. E os dados anonimizados, que são aqueles que não permitem, em hipótese alguma, a identificação do titular desses dados. Seja porque são dados meramente estatísticos, seja porque, na hora do tratamento, eu fiz com que esses dados não possam ser entendidos sem a complementação de outras informações que ficam comigo. Eu anonimizei os dados. Dados anonimizados, eles não podem ser passíveis de reversão dessa anonimização de forma fácil. Isso quer dizer, então, que se eu tiver uma tabela do Excel com 300 mil clientes meus e eu, pura e simplesmente, tirei a primeira letra do nome. Então, ao invés de Rodrigo, está escrito Rodrigo e o resto do e-mail. Vamos combinar que isso não é uma anonimização, né? Porque é muito fácil, é só colocar ali o Rodrigo, é só eu ler. A Mila, não Camila, e por aí vai. Não é uma anonimização. É muito fácil de se reverter essa, vamos dizer, anonimização. A anonimização ela tem que ser uma atividade que impeça, através de esforços razoáveis, que essa anonimização seja revertida. Então, tem que ser uma coisa mais complicada para ser realizada, tá? Essa reversão. Se for mais difícil, beleza, está anonimizado sem problema nenhum. Beleza, mas quando é que eu posso realmente tratar esses dados? Vamos falar um pouquinho, então, sobre os dados pessoais, o tratamento dos dados pessoais. Essa hipótese de tratamento, ela está prevista no artigo 7º da lei. Os dados pessoais, eles vão poder ser tratados quando houver o fornecimento do titular. Houver o fornecimento e consentimento do titular. Ou para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador. Então, você na sua loja, chegou o cliente, você pediu os dados dele.
Ele perguntou, para que você vai utilizar meus dados? Eu vou fazer um cadastro para te mandar publicidade. Ah, tudo bem. Eu quero. Eu vou usar os seus dados para evitar uma fraude bancária, por exemplo. Tá bom. Tudo bem, eu vou dar os meus dados. Se você especificou para que você vai utilizar os dados do seu cliente, você só pode utilizar os dados para aquilo. Você não pode usar para nenhuma outra coisa a não ser aquilo que ele autorizou. Como é que eu provo que ele autorizou? Bom, essa prova é do lojista. Essa prova é de quem está tratando os dados. É muito difícil de ser feita. Se você não consegue pegar essa autorização por escrito e assinado, coloque isso dentro do seu site. Poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Tica dentro da caixinha. Grava o IP e maravilha. É dinheiro. É dinheiro. A LGPD determinou que muitas empresas façam algum tipo de investimento em segurança, em tecnologia, porque esse investimento é até menor do que as multas que podem ocorrer. Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, a gente pode estar falando até do poder público. Ou a gente pode estar falando das próprias instituições bancárias, para saber se realmente quem está fazendo determinada operação é quem diz que é. Realização de estudo por órgão de pesquisa. A maioria aqui não vai precisar disso. Execução de contrato ou de procedimento preliminar de contrato. Esse aqui pode ser, sim, na análise de crédito, por exemplo. O banco está verificando a análise de um crédito. E aí podem ser utilizados esses dados para serem tratados por uma empresa que verifica se você tem condições ou não de receber crédito. Aí não haveria nenhum tipo de problema. Tutela da saúde. Isso aqui se aplica muito às empresas que verificam as pandemias, as questões sanitárias em determinadas localidades. Então, nesses casos aqui, inclusive no poder público, podem ser utilizados para controle de saúde. Ah, mas espera aí, e as farmácias? As farmácias, não. A depender do que estiver sendo feito com os dados, é necessário que as farmácias tenham autorização. E aí, o que as farmácias têm feito hoje é tratamento de dados pessoais sensíveis. Acho que muitos de vocês já foram na drogarista e chega lá, me dá seu CPF para eu aplicar aqui um desconto. Que desconto? Para que quer meu CPF? Porque na hora que eu dou meu CPF, eles colocam aquela mesma compra que eu fiz do remédio no meu perfil. E com isso, eles podem saber se nós temos algum problema de saúde cruzando dados. E depois, mesmo sendo vedado pela LGPD, eles podem vender para planos de saúde esses mesmos dados sobre a nossa saúde. E agora virou moda você chegar em algumas drogarias e eles pedirem até a sua biometria para te dar algum desconto. Gente, minha sugestão, não dê a biometria para ninguém. Para que precisa da minha biometria para aplicar algum desconto? De jeito nenhum. Inclusive vocês, né? Lojistas, para que precisam da biometria do seu cliente? Não é necessário. Não tem necessidade. Para atender legítimo interesse do controlador ou de terceiro. Bom, aqui é bem simples. E essa daqui se aplica aos lojistas. Eu quero saber, afinal de contas, quem está comprando comigo. Eu quero montar um perfil das pessoas que compram comigo. Só que eu preciso dar essa informação para os meus consumidores. Olha, Pedro, João, Antônio, Maria,
vocês estão comprando comigo e eu estou pedindo seus dados para montar uma base interna, que eu não vou passar para ninguém, sobre o perfil dos meus consumidores. Com isso, eu vou poder identificar quais são os produtos que melhor saem na minha loja. E aí, dessa forma, eu vou conseguir entregar para vocês produtos mais adequados. Não tem problema nenhum. É uma atitude totalmente lícita, desde que se dê transparência e, principalmente, informação para os seus clientes. E, por final, proteção do crédito. Óbvio. Como é que eu vou fazer a proteção de crédito se eu não tenho acesso aos dados de quem compra ou de quem pede crédito? Então, na hora que um cliente seu quer passar no cartão, você está com dúvida, fala, o João Antônio da Silva está querendo passar o cartão da Daniela Pereira. Dá uma olhada, verifica. Ah, tudo bem, é o cartão da irmã dele. Não tem problema. Você tentou proteger o seu crédito. Isso é uma operação totalmente lícita. E aí vem uma coisa, gente. A maioria das lojas pedem o CPF na hora da compra. CPF na nota? Não, não quero não. Ah, então tá bom, me dá o seu CPF para cadastro. Não, não quero dar o meu CPF. Ah, mas se você não der o CPF, você não vai poder fazer a troca. Vou sim. Quem disse que se eu não der o CPF eu não posso fazer troca? Aonde está na lei que eu não posso fazer troca se eu não der o CPF? Não existe essa obrigatoriedade, não existe esse impedimento. É a mesma coisa de eu comprar um presente para alguém. Quando alguém compra um presente, eu ganho o ticketzinho para troca em até 30 dias. No ticketzinho da troca, não vai o CPF da pessoa. Não existe essa obrigatoriedade. Nós fomos consultados há um tempo atrás pela diretoria jurídica da ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, e nós deixamos muito claro isso nesse parecer que foi entregue para eles. Não existe necessidade de fornecimento de CPF para troca. Isso é uma medida que pode ser considerada invasiva. Se você quiser o CPF e a pessoa não quiser dar, é um direito dela. Eu acho que vocês estão vendo aqui muita coisa que não é o que vocês pensavam, né, gente? Mas é legal para vocês também começarem a pensar como é que vocês estão fazendo hoje na loja de vocês. E aí, a gente já falou, né? Quando que o tratamento é lícito, tem que ter o consentimento. Se não tiver consentimento, o tratamento não vai ser lícito. Ou, se não tiver o consentimento, até determinado momento, aquele tipo de tratamento pode ser feito. Fora daquelas opções que a gente conversou aqui, não pode ser feito. Tirando aqui a de cima, se não tiver consentimento, todos os tratamentos vão ser considerados ilícitos. Aí aqui, interesse legítimo. O artigo 10 da LGPD já fala o que é interesse legítimo. É cada caso. Situações concretas que podem, por exemplo, ser atividades de promoção do controlador. Mandar publicidade? Não sei. Vai variar muito de atividade para atividade. Isso não quer dizer que seja para encaminhar spam, tá, pessoal? Spam é outra coisa. Spam é invasão de privacidade? Deveria ser considerado, porém, o entendimento dos tribunais é de que spam não é invasão de privacidade. Nós já entramos com várias ações aqui no escritório sobre o envio de spam e, infelizmente, todas as ações, a maioria das ações, não são dadas provimento, porque os juízes entendem que é simplesmente apagar a imagem, então não teria nenhum tipo de problema com spam. Vai receber 500 spams por dia para ver, se não incomoda.
Aqui a gente já falou, né? Sobre o tratamento dos dados pessoais. O que é tornar públicos os dados? E o que é boa-fé? Se os dados forem tornados públicos pelo titular, não há necessidade de autorização. Essa é a excludente que está prevista no parágrafo 4º do artigo 5º. Se os dados forem tornados públicos pelo titular, e se esses dados forem utilizados com a boa-fé, não há necessidade de autorização dos titulares. Tá, o que é tornar públicos? Bom, eu posso entrar nas redes sociais e eu posso coletar esses dados públicos que estão nas redes sociais e montar uma base de dados. Então, eu posso, por exemplo, entrar no Instagram da loja de vocês, eu posso coletar todos aqueles dados que estão abertos, dos perfis que forem abertos, né? Posso montar uma base de dados de todos os meus clientes, que são os meus seguidores na rede social, e mandar para eles publicidade da minha loja. Isso é lícito. Porque os dados estão públicos, os perfis são abertos. Então, eu não tive a necessidade de entrar de forma desonesta em nenhum perfil. E utilizei de boa fé daqueles dados, porque se a pessoa já segue o meu perfil no Instagram, é porque ela gosta da minha loja. Se ela gosta da minha loja, legal ela receber publicidade dos meus produtos. Eu respeitei a boa fé. Então, nesse caso, eu não estou realizando nenhum tipo de atividade considerada ilícita. Aí, tudo beleza, vocês não terão problema. E aí a gente começa a falar do tratamento dos dados pessoais sensíveis, que está prevista no artigo 11. Aqui é um problemaço, gente. Só se pode utilizar esses dados quando há consentimento. Se não tem consentimento, não tá. Consentimento expresso. Eu autorizo a loja XYZ a tratar meus dados. Se você não tem isso, o tratamento, qualquer tipo de operação, vai ser considerada ilícita e você pode sim ser processado pela utilização desses dados. Posso ser processado? Pode. Pode tomar multa pela ANPD? Pode. Tudo pode acontecer se você utilizar esses dados. Eu tenho que consentir e esse consentimento tem que ser expresso para que vai ser feito. Como eu disse, todas aquelas autorizações genéricas não têm validade. O fornecimento é sempre indispensável. Mas o que é o consentimento, né? A gente está falando de consentimento, tem que dar autorização, etc. e tal. O consentimento está previsto nos artigos 8 e 9 da LGPD. Mas aqui nós temos algumas eu não vou conseguir fazer o compartilhamento da tela, que pena. Mas aqui, no artigo 8 e 9, nós temos algumas das hipóteses, tá? O meio que demonstre o inequívoco consentimento na utilização dos dados. Ou é a folha assinada pelo seu cliente, ou é um formulário tecnológico, com o dia que ele deu o ok dentro da caixinha, a hora e o IP da máquina. Esses são os dados técnicos que tem que ter para ter inequívoco consentimento. O dia, a hora, horário UTC e o IP da máquina, da conexão daquele usuário na hora de consentir. Não tenho nada disso? Então você não pode usar. Pô, mas ele veio aqui na minha loja, ele deu os dados, ele falou, não, tudo bem, não tem galho. Você filmou? Tem realmente prova de que ele inequivocamente autorizou você a usar os dados sexuais dele? Não, não tenho.
Você é um lojista, você é um sex shop. E aí o seu cliente foi lá, na surdina, sem ninguém saber, ele tem um fetiche qualquer, comprou alguma coisa, e aí você começa a mandar publicidade do seu sex shop, ou no celular dele, ou no e-mail dele, e aí um terceiro pega aquela mensagem. E aí? Esse é um dado pessoal sensível, a orientação sexual. Você pode ser penalizado através de um processo judicial e ter que pagar uma indenização para o titular dos dados, porque ele não consentiu que você utilizasse os dados. Mas ele foi lá. Eu não tenho culpa se ele não falou nada. Você tem culpa sim, porque ele não é obrigado a falar. É você que tem que perguntar. Com a LGPD, o papel se inverteu. Se ele não falava nada, tudo bem. Consentimento tácito. Agora o consentimento tem que ser expresso. Não autorizou, não pode usar. E tem que ser para aquilo que for autorizado. Eu autorizo a utilização dos meus dados sexuais para fins de saúde. Para fins de recebimento de questões de saúde. Ótimo. Não posso mandar publicidade sobre qualquer outro tipo de informação. Não posso mandar sobre qualquer show, qualquer promoção, qualquer coisa que não seja ligada à saúde. Inclusive, eu não posso compartilhar esses dados com uma empresa do mesmo grupo. Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, que vende gravata, eu não posso passar para outra empresa, CNPJs diferentes, que venda sapato. Eu sei que quem compra gravata, muito provavelmente compra sapato. Mas se não foi dada a autorização para que houvesse o compartilhamento de dados entre empresas do mesmo grupo, não posso utilizar. E eu posso, a qualquer momento, revogar a autorização que seja dada. Tratamento de dados de crianças, bem rapidinho, só com uma autorização dos responsáveis. Como é que eu sei quem é o responsável? Extremamente difícil, muito impossível de ser verificado se foi o pai que deu. Então, aí, nesse caso, provavelmente você não vai poder tratar os dados das crianças. Eu nem sei se a criança é realmente a criança ou se não tem o pai do lado. Realmente, gente, a lei foi feita para não tratar os dados de criança. É menor de idade? Se não for um site específico para crianças, não tratem os dados. Não corram o risco. O período de utilização dos dados. Bom, nós temos aqui a questão dos cookies, né? Todo cookie tem que ter validade. É obrigatório, nós não podemos ter cookies eternos. Máximo de validade dos cookies, máximo, estourando, 6 meses. Depois de 6 meses, o cookie tem que perder a validade. E até quando eu posso ficar com esses dados na minha base? Criei, né, o cadastro dos meus clientes. Eu posso ficar com eles eternamente? Olha, até poderia, mas a LGPD diz que você só pode utilizar aqueles dados através de um banco de dados por um período razoável. Tá bom, mas será que é quanto? Não existe ainda uma definição de quanto tempo os dados podem permanecer num cadastro. Então, essa resposta, por enquanto, ainda não está disponível. Os direitos dos titulares. Tudo bem, eu consenti há um tempo atrás, mas eu não quero mais. Ou eu quero confirmar que dado está aí. Então, todos esses são os direitos dos titulares. Confirmação da existência do tratamento. Olha, meu dado pessoal está aí na sua base, eu quero saber. Tá aqui. Tá bom, então me dá acesso a eles, eu quero saber quais são os dados meus que estão aí. Tá errado meu dado. Então você vai colocar que eu sou heterossexual e não homossexual, que eu sou casado,
Ou que eu sou divorciado. Ah, não, não quero mais que meus dados estejam aí com você, não. Exclui meus dados. É um direito. A anonimização ou bloqueio dos meus dados. Tudo bem, você vai ficar com os meus dados, mas você vai anonimizar eles. Fica com dados meramente estatísticos. E aqueles dados que forem desnecessários, você vai excluir. Como o CPF, no caso de lojista que pediu para troca. Para que o lojista tem que ter obrigatoriamente o meu CPF? Não tem sentido. Meu RG? Também não tem sentido. A portabilidade. Olha, eu não quero mais que os meus dados fiquem com a empresa X. Eu quero que agora você mande para a empresa Y. Isso é muito difícil entre lojistas de acontecer, mas com bancos isso acontece demais. Informação sobre quem é que ficou com os meus dados. Para quem que o controlador passou os meus dados? E a revogação a qualquer momento da utilização dos meus dados. Eu dei a autorização para você há 2 anos atrás, agora eu não quero mais que você utilize meus dados. Então, eu estou, nesse momento, revogando a autorização. Ok? Ok, beleza? Tchau. Encerrou. Agente de tratamento de dados são todas as pessoas que são controladoras ou operadoras dos dados. A gente falou lá atrás, né, que nós temos o controlador, que é quem manda o operador fazer alguma coisa. Pode ser tanto pessoa jurídica como pessoa física. Quem trabalha em uma empresa que seja controladora ou uma empresa que seja operadora não é considerado o controlador ou operador. O empregado dessas empresas é meramente um empregado. A pessoa que tem o poder de gestão desses dados, a pessoa, eu digo, como um todo, como organização, é que é considerada controlador ou operador. Para fins de responsabilidade na utilização desses dados, aí sim nós temos uma separação. O controlador de dados é aquele que determina o que vai ser feito com o dado. Inciso 6º do artigo 5º da LGPD. Ele é que vai ser o responsável por tudo aquilo que o operador fizer com os dados. O controlador manda, o operador faz algo aí. E ele é obrigado a respeitar as informações, as orientações e os limites que o controlador der. Se ele tratar os dados dentro dos limites que o controlador informou, ele, operador, não vai ser responsabilizado por abusos. Agora, se o operador ele ultrapassar as orientações dadas pelo controlador, ele vai ser responsabilizado também juntamente com o operador. Juntamente com o controlador. Ah, mas a mesma empresa pode ser, então, controlador e operador? Pode, claro, sem problema nenhum. Eu pego os dados e eu trato os dados. Eu faço algo com eles. Pela LGPD, a primeira pessoa que vai ser sempre responsável pela utilização indevida dos dados é o controlador. O operador só vai ser responsabilizado também se fizer o tratamento excedendo as orientações do controlador. E aí, gente? Sua empresa tem contrato com os operadores dos dados? Vocês têm? Aí é que tá, né? Muita gente não tem. E muita gente nem sabe que precisa ter. Então, como é que você vai provar que você entregou os dados para um operador fazer determinada coisa e que ele tem que seguir aqueles limites? Está na lei.
Tá bom, mas você deu as informações para o operador até onde ele pode ir? Ou você que é o operador, quem garante que o controlador passou as informações corretas e que você está dentro dos limites que ele deu para você? Você não tem contrato. A maioria das empresas não tem contrato e isso é um grave problema de qualquer empresa, tá? Pequena, média, grande, não existe esse tipo de contrato. E é um belo de um problema, gente. Pensem nisso. Pensem em fazer esse contrato ou perguntem para as empresas com quem vocês compartilhem os dados. Olha, vamos fazer um contrato? Vamos fazer um contrato. A responsabilidade pelos prejuízos, como eu já adiantei, é sempre do controlador. O artigo 42 da LGPD fala sobre a incidência da responsabilidade. Aqui vai depender muito da situação concreta, da existência de prova das informações e orientações que foram dadas para o operador tratar os dados, as informações que o controlador passou para o operador que ele queria que fossem feitas. O operador, se já vê de cara que aquilo que o controlador quer é ilegal, ele pode se recusar, falar, olha, desculpa, mas eu não posso fazer isso aqui está contra o LGPD. Melhor perder o cliente ou ser responsabilizado juntamente com ele depois por uma indenização? É um critério que aí as empresas é que vão ter que analisar caso a caso. Pensem muito antes de aceitar qualquer coisa que seja ilegal com relação à LGPD, porque vocês podem também ser penalizados juntamente com o controlador. E aí? Por tudo que eu falei até agora, vocês acham que a LGPD colou? Vocês acham que realmente está sendo utilizado? Olha, a LGPD colou, gente. A LGPD colou, porque a gente sabe no Brasil tem aquelas leis que não pegam, né? O brasileiro adora. Ah, tem aquela lei que não pegou. Durante muito tempo, utilizar o cinto era uma lei que não pegou. A LGPD pegou, está pegando e vai pegar ainda mais. Sabe por quê? O brasileiro também é muito oportunista. Tem muita gente desonesta utilizando a LGPD para ganhar dinheiro com indenização. Faz um cadastro, utilizando um computador qualquer, e aí depois de um certo tempo pede para excluir os dados. Algumas empresas, a maioria, não está preparada para isso, não exclui os dados, aí fala que teve dano moral. Bom, o juiz também não é bobo, gente, mas tem muita empresa tomando muito processo por conta disso. Muito problema. Inclusive porque tem empresas que nem têm controle dos dados que tem lá dentro. Poxa, como é que eu vou saber onde é que estão os dados dessa pessoa se ela fez o cadastro comigo, foi lá e fez? Como é que eu vou fazer para excluir? Nós temos um cliente aqui no escritório que tem uma base de 3 milhões de clientes cadastrados com mais de 15 anos de existência. E quando a gente estava conversando com eles, dizendo, gente, vocês precisam informatizar e excluir os dados. Falou, Rotes, isso vai ser um baita de um problema. Porque quando a gente exclui um dado daqui, mexe em toda a outra base. Sinto muito, vocês precisam fazer isso. Agora a gente não vai fazer. Vamos correr o risco. Tudo bem. Outra hipótese, já que não dá para excluir, anonimiza. Não vai consertar o problema. Vai minimizar. Ah, mas então ao invés de excluir, eu posso anonimizar? Depende daquilo que for determinado pelo titular. Se ele falar anonimizar tá bom, beleza. Não, eu quero que exclua. Você é obrigado a excluir. Não tem jeito. É muito difícil o controle pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados para saber se as empresas, principalmente de pequeno e médio porte, estão
se adequando à LGPD. Só com denúncias. Só com denúncias. A sociedade, como eu disse, né, muita gente entrando com processo, e a ANPD estão atuando para a adequação das empresas à LGPD. Processos, olha, uma coisa independe da outra. A multa que pode ser aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é independente das ações individuais ou coletivas que as empresas e as lojas possam sofrer. Então, nós temos duas penalidades diferentes que podem ocorrer. Inclusive, um lojista só ele pode ter 500 processos referentes à LGPD, porque tratou de forma errada todos os dados que estavam na sua base. Então, tome muito cuidado com isso. Aplicação de multas altas e penalidades extremas. As multas podem chegar até 50 milhões de reais. Ah, mas isso quer dizer que a minha loja vai ser multada em 50 milhões de reais? Não. Tudo vai depender do faturamento, da gravidade da infração. Se você fez de tudo ou não fez nada para minimizar os riscos. Então, tudo vai ser graduado na hora de aplicar a penalidade. Corremos riscos? Óbvio que corremos. Ninguém está imune à LGPD, principalmente as lojas que tratam dados de clientes. Gente, não deixem de aplicar a LGPD. Muito bem, mas o que é que eu posso fazer? Quais são as penalidades? Desde a advertência, publicação da penalidade. Tomei uma advertência da LGPD porque eu usei os dados de forma errada. Eu posso ter eliminados ou bloqueados os dados que excedam a autorização que foi dada, ou se esses dados foram, nossa, me fugiu a palavra, se foram obtidos de forma ilícita, se eu comprei esses dados de um banco de dados qualquer, isso é ilícito. Multa diária, suspensão das minhas atividades. A multa simples por infração pode ser aquela que pode chegar até 50 milhões. Olha aí. São penalidades graves. São penalidades bem graves e que podem sim ocorrer, gente. E aí, o que eu posso fazer? Dentre diversas coisas que são necessárias, essas aqui são as mais básicas. Eu tenho que desenvolver uma política de privacidade específica para o meu negócio. Não adianta vocês entrarem em um outro site, copiar as políticas para implementar no seu site. Pode ser que não adiante nada. Porque cada sistema opera de uma forma diferente. Cada loja tem uma forma diferente de coletar os dados dos clientes. Cada loja utiliza um cookie diferente, uma publicidade diferente. Então, não caio nessa de fazer o copia e cola e achar que está tudo bem. Pode ser que não esteja. Criar políticas de resolução dos incidentes de segurança. Se houver um vazamento de um dado, o que é que eu vou fazer? Eu já tenho que me precaver. Porque amanhã ou depois pode ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados te mande um e-mail falando, querido lojista, segundo a LGPD, você precisa ter aqui uma política de prevenção de incidentes de dados e o que você vai fazer? Cadê ela? Não tem. Aí a ANPD, ao invés de te multar, ela vai te dar um prazo de 10 dias para você ter isso. Aí você vai ter que correr. Reformular contratos de trabalho e de prestação de serviços. Muita gente tem um contrato de prestação de serviço ou de trabalho que já vem padrão do contador, com aquelas cláusulas padrão, mas não tem acordo de confidencialidade, não tem para que podem ser utilizados os dados, se o usuário pode ou não pode usar pendrive ou HD externo, se ele pode ou não pode acessar esses dados fora do ambiente de trabalho, se ele pode copiar esses dados, de quem são esses dados,
Imagina um empregado seu sair, copiar toda a base de dados e levar embora com ele. Rapaz do céu. Hoje, isso é um baita problema. Baita problema. Você tem que ter um canal de contato dos usuários, dos titulares de dados. Olha, eu quero saber se os meus dados estão aí. E muitas vezes as empresas não possibilitam esse contato. Como é que eu vou saber se uma das lojas que estão aqui tem os meus dados? Eu vou mandar um e-mail para quem? É um direito meu. Mas as lojas não estão dando essa atenção. Como é que eu vou entrar em contato para saber se vocês têm meus dados? Eu já comprei com algumas lojas daqui. Como é que eu sei que vocês têm meus dados? É preciso também treinar os empregados para saber até onde eles podem ir com a LGPD. E os problemas da LGPD. Os pontos fracos de segurança e adequar todos eles. E, por fim, ter um DPO, o encarregado dos dados. Aquela pessoa com conhecimento técnico e jurídico suficiente para fazer a ponte entre a empresa, para quem ele presta serviços, vocês lojistas, e a NPD e os titulares dos dados. É 100% necessário ter um DPO? Não é 100% necessário. Porém, é muito recomendável a fim de evitar a perda dos prazos, que são exíguos quando a gente está falando da LGPD, são bem pequenos, tá? E, inclusive, para não falar demais. Essa é a grande questão. Não falar demais na hora de responder uma solicitação. Porque, às vezes, a gente quer dar uma ajuda, quer mostrar que está tudo certo, acaba falando mais do que devia, e aí a gente entrega o ouro para o bandido, um prato cheio para processo. Então, não é necessário, porém, é recomendável. Ok, pessoal? Bom, eu falei bem rápido, né? Até estourou aqui um pouquinho o tempo, mas, basicamente, é isso que a LGPD obriga dos lojistas. É terem o mínimo do mínimo do mínimo. E o mínimo foi isso aqui que eu consegui mostrar para vocês. Ok? Espero que eu possa ter passado um pouquinho desse conhecimento para vocês. E agora, Luciana, a gente vai abrir para pergunta, é isso? Isso. Muito obrigada, viu, Rofes? Parabéns pela palestra. Foi muito esclarecedor. Eu acho que sanou bastante, né, as dúvidas gerais em relação à lei. E a gente recebeu já 2 perguntinhas aqui. Então, se você tiver espaço para responder, eu acho que seria interessante. A primeira é da Gabriela. Obrigada. A primeira é da Gabriela, tá? Ela está perguntando o seguinte: já que o cliente não é obrigado a oferecer os dados no momento da compra da loja física, se ele escolhe informar, não está autorizando o consentimento? Não está automaticamente consentindo aquela informação? Olha, o consentimento aqui, ele poderia ser considerado tácito. Sim, mas o problema, Gabriela, é o seguinte: a LGPD, ela inverte o ônus da prova, né? O que é isso? A obrigação de provar que ocorreu a autorização para a utilização dos dados. Uma coisa é você informar os dados, e a outra coisa é você autorizar a utilização dos dados. Eu posso ir na sua loja, fazer a compra e posso fornecer até a cor da minha meia. Tudo isso não tem problema. Mas, em tese, eu não estou autorizando a utilização desses dados. Eu concordo com você que, em tese, sim, se ele fornecer os dados, ele estaria autorizando. E eu acredito também que a LGPD ela seja um pouco exagerada na obrigação do lojista de ter que provar tudo. Tá? Porém, os tribunais eles estão entendendo dessa forma, que é sempre obrigação do lojista.
Não é porque eu forneci os meus dados na hora de uma compra que eu autorizei a loja a utilizar esses dados. Pegue sempre autorização. É a melhor coisa. Perfeito. A Cláudia também fez aqui uma pergunta e ela questiona se essas regras também se aplicam ao ramo imobiliário, né? A análise cadastral para locação. Provavelmente sim, né? Cláudia, eu vou te falar uma coisa. Só no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o começo do mês, já existiam 900 ações relacionadas à LGPD contra o ramo da construção. 900 ações. Eu peço desculpas se tem algum corretor de imóveis aqui, se tem alguém que trabalha no ramo imobiliário. Mas se você passa para um corretor os seus dados, nunca mais você tem sossego. Nunca mais. Porque a pessoa coloca esses dados na base de uma imobiliária e depois que ela sai daquela imobiliária, os dados ficam lá e essa pessoa leva também para outra imobiliária e vai passando para um lado para o outro. Você nunca mais tem sossego. E sim, aplica-se completamente. E todas as imobiliárias, todas as construtoras estão perdendo os processos porque não existe autorização para a utilização dos dados. Então, sim, se aplica sim. Legal. Então, ela até complementou aqui, Rofes, falando que para empresas também que prestam serviços de segurança do trabalho. Então, o cliente ele repassa os dados do colaborador para que exames admissionais, periódicos e demissionais sejam feitos. Então, provavelmente também se aplica, certo? Olha, aqui vai depender da situação concreta. O que essa empresa está fazendo com os dados? Quais foram os dados que foram passados? Se for o nome do empregado só, aí não tem nenhum problema. Agora, se passou outros dados, como tabagismo, problemas que possam ter ocorrido dentro do local de trabalho, aí poderia ser. Mas, na maioria das vezes, o que acontece é que as empresas de medicina e segurança do trabalho que fazem esse teste, essas sim não podem compartilhar os dados com outras pessoas, nem com os novos empregadores que estão querendo contratar algum empregado que já fez um teste lá. Não pode fazer isso, não. Perfeito. E aqui acho que a gente já tem mais uma pergunta também do Alex, que ele questiona o seguinte: para mandar e-mail marketing para clientes mais antigos, é preciso mandar uma solicitação de permissão? Pois é, esse é um grande problema. Como eu disse para vocês, a gente advoga aqui no escritório para uma empresa que tem 2 milhões de clientes cadastrados em mais de 15 anos de operação. E aí, o que fazer com essa base? Não existe uma resposta correta, concreta e direta. A orientação que a gente dá é a seguinte: vamos fazer um e-mail e vamos mandar para essa base. Olha, vamos encaminhar aí esse e-mail para a base e vamos falar para o pessoal. Pessoal, olha, o negócio é o seguinte: agora aqui a LGPD manda que a gente tenha a autorização de vocês. Então, por gentileza, galera, tá aqui o link, entrem, deem um ok para vocês, então, continuarem recebendo o nosso e-mail marketing, tá? Se vocês não clicarem aqui, aí a gente não vai mais mandar para vocês. Conclusão: 90% não responde o e-mail e aí a perda das empresas é muito grande. O correto seria fazer isso, mas a maioria das empresas não está fazendo e está preferindo correr o risco. Entendi. Perfeito. Eu não sei se tem mais dúvidas. Se alguém tiver, por favor, coloquem. Obrigada a você, Alex, Cláudia, Gabriela, pela participação aí das perguntas. Pessoal, se alguém tiver, a gente tem ainda alguns minutinhos.
Bom, se ninguém tem muita pergunta, eu até fico com medo, né? Será que eu não expliquei muito ou será que eu expliquei muito bem, né? Aí eu acho que eu fico bem ressabiado. Mas, de qualquer forma, se alguém tiver alguma outra pergunta, algum outro questionamento, os contatos do escritório estão aqui, né? A gente fica à disposição também para o que precisar. Legal. Só tem então só uma última que chegou do Alessandro, que ele pergunta assim: para o RP, o que implica? Porque o RP praticamente tem muitos dados, né? Muitos dados. Mas aí também vai depender o que tem de dado lá. Quais são os dados que foram recolhidos? Na maioria das vezes, é praticamente a base. E a gente está falando de RP de quem? Nós somos os operadores ou nós somos o utilizador? Vai depender também de que lado a gente está. E quem é que está colocando os dados? Né? Quem é que está fazendo isso? Então, dessa forma, a depender, se nós estamos utilizando como a empresa que vai fazer o cadastramento dos clientes, a gente pode até utilizar um RP de uma forma para até fazer um controle dos dados. Então, para excluir os dados de um cliente, é até mais fácil, né, do que uma tabela do Excel. Agora, se nós somos o fornecedor do RP, aí já é uma questão mais complicada que volta naquilo que eu disse para vocês, ó. Contrato entre o controlador e o operador. Quando eu assino um RP, eu tenho esse contrato, eu sei o que a empresa que está me fornecendo o RP faz com os dados. Se eu sei, beleza. Se eu não sei, aí complica. Não, perfeito. Rofes, muito obrigada pela palestra, pelos esclarecimentos e pela disponibilidade, né, em deixar aí à disposição os seus contatos. Pessoal, para quem não teve sua dúvida aí respondida, os contatos do Rofes estão na tela, né? Ele está aí à inteira disposição para auxiliá-los. Em breve também vamos disponibilizar todo esse conteúdo que foi gravado aqui nos nossos canais, né? Tanto da palestra quanto da apresentação. Então, fiquem atentos aí, que em breve a gente faz também um comunicado por e-mail para mencionar, né, a disponibilidade dessa palestra nos nossos canais. Então, se vocês quiserem também posteriormente compartilhar aí com as pessoas da empresa, né, com todo mundo esse conteúdo, fiquem à vontade. E, mais uma vez, muito obrigada aí pela participação de todos, principalmente do Rofes. Muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço o convite. Imagina. Estamos aí sempre de portas abertas. Obrigada, pessoal. Tá joia. Um abraço, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa tarde. Até mais. Tchau. Tchau.